Olá, pessoal! Eu sou a professora Irene Fernandes. A nossa disciplina de hoje é Gestão do Conhecimento. Vamos trabalhar um pouquinho sobre essa temática, uma temática extremamente relevante para o conteúdo disciplinar de todo e qualquer profissional. Dentro da perspectiva da gestão do conhecimento, dentro das empresas, há uma necessidade nítida dessa gestão e dentro disso estão envolvidos dois agentes fundamentais do processo, que são os colaboradores e gestores das organizações. E dentro desse processo, dessa troca de desenvolvimento e necessidade desse conhecimento, onde estão esses dois pilares, gestor, colaboradores, eles precisam iniciar esse processo, mas para o início desse processo há uma segunda necessidade, que é a tomada de decisão e a deliberação dos agentes propulsores da empresa, ou seja, o corpo diretor, o corpo gestor geral da empresa. Então, dentro dessa perspectiva, a gestão do conhecimento ela está disseminada para trabalhar dentro das nuances, principalmente estimular o conhecimento do grupo envolvido em todo o processo organizacional. Então, assim, inicialmente nós podemos dizer que para implementar uma política da gestão do conhecimento dentro da empresa, há uma necessidade que todos os envolvidos, todos os indivíduos envolvidos tenham algo a oferecer, ou seja, que tenha domínios de ferramentas de linguagem e até experiências de diversas áreas para que haja uma troca desse conhecimento dentro do processo organizacional, dentro do ambiente organizacional. Professora, por que se trata de gestão de conhecimento agora? Por que isso é muito relevante dentro das organizações, né? Nós podemos começar nos indagando a isso. Gente, eu costumo dizer que a competitividade, ela bate nas portas das organizações e não somente mais, nas portas das organizações, ela está batendo na porta de todo e qualquer profissional. Então, todos nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos ao desenvolvimento constante. E essa prática da gestão do conhecimento inserida dentro do processo organizacional, isso é de suma importância para que torne tanto a empresa competitiva como o profissional também que está lá dentro. Porque hoje, não se enganem, as empresas precisam de profissionais competitivos para gerar resultados. Então, dentro dessa perspectiva, há uma necessidade de se trabalhar a capacitação, o mapear, o distribuir das competências dentro do processo organizacional para que se possa gerir e gerar resultado dentro do processo, de todo o fluxo organizacional. Então, eu quero iniciar propriamente a disciplina, o nosso conteúdo, dizendo para vocês que eu me espelhei e estudei bastante acerca da gestão do conhecimento, inspirada num guru da administração, né, da administração moderna, que é Peter Drucker. E aí a gente trabalhou dentro da obra dele de 1990 e ele faz um conceito, ele desenvolve um conceito sobre gestão do conhecimento de forma assertiva. Eu acho de todos os autores que a gente trabalha e desenvolve, eu venho a concordar plenamente com tudo que Drucker fala sobre o conceito, como ele conceitua a gestão do conhecimento. Então, ele diz o seguinte, que a gestão do conhecimento, ela é a capacidade de gerenciar, descobrir, mapear, classificar, captar, criar, multiplicar e reter conhecimento com eficiência, eficácia e efetividade para a organização e que ela se coloque como uma posição de vantagem competitiva. Veja só, olha a palavra competitiva aqui, inserida dentro do conceito que Drucker fala, né, do que Drucker defende. Então, ele fala sobre a questão da posição da empresa como vantagem competitiva em relação às outras, para gerar lucro. E aí a gente argumenta e complementa não somente o lucro, mas o resultado dos processos, né? Porque a gente sabe que o resultado dos processos, eles vão gerar lucro para dentro da organização. Mas há uma necessidade que
Hoje se trabalha muito a questão da gestão por resultado. Então, essa gestão por resultado, ela vem através de uma gestão do conhecimento bem disseminada, bem desenvolvida e bem aplicada dentro das organizações. Então, hoje as organizações trabalham com seres pensantes, não são mais só seres que são replicadores de atividades ou então copiadores de atividades. Eles trabalham de forma pensante que venham trazer resultado para dentro dessa organização. Então, o mapeamento das competências é necessário lá dentro do processo seletivo para gerar um corpo de colaborador, um corpo de gestor dentro desse processo, para que eles possam se tornar seres, indivíduos competitivos dentro da própria organização. Mas é o competitivo no processo de agregar valor, de somar valor. Quando Drucker fala que a gestão do conhecimento, ela gerencia a capacidade, ela mapeia, ela descobre, ela cria, ela multiplica, ela retém conhecimento, é dentro dessa perspectiva de que esse indivíduo ele é um ser que está disposto, está aberto ao processo de conhecimento, de disseminação desse conhecimento, porque dentro do processo, que a gente vai ver mais para frente, dos 4 processos da implementação da gestão do conhecimento, está o aspecto fundamental que é o armazenamento e depois a disseminação desse conhecimento. Então, essa disseminação, ela vai se multiplicando entre os indivíduos dentro da organização. Então, há uma necessidade de reter, mas também depois multiplicar esses processos, multiplicar esse conhecimento. Então, Drucker, ele pontua muito a questão do multiplicar, do classificar, do gerenciar e o descobrir. O descobrir vem pela troca de experiências, a troca que há dentro dos indivíduos, dentro da organização. Então, quem são os seres, quem são os indivíduos que estão propícios e necessários dentro do processo da gestão do conhecimento? A liderança e os colaboradores. Não há como trabalhar só liderança ou não há como trabalhar só colaboradores, o corpo funcional, o corpo operacional da organização. Há uma necessidade de integração da gerência, da liderança para com os seus liderados. Porque, assim, dentro dessa perspectiva, o líder, ele multiplica o seu liderado. Então, dentro dessa perspectiva, o líder, ele acaba sendo um influenciador do desenvolvimento desse colaborador dentro da organização. Então, há uma necessidade dessa troca e, dentro dessa perspectiva, irá apoiando o conhecimento, o desenvolvimento de todos os processos da organização. Então, qual é o principal? A gente pode começar lembrando para vocês e enfatizando a questão do objetivo principal da gestão do conhecimento, porque as empresas precisam desenvolver e aprimorar a gestão do conhecimento dentro da sua operação, dentro do seu corpo funcional, dentro da sua estrutura. O principal objetivo é para que possa apoiar essa geração de novos conhecimentos, para propiciar o estabelecimento das vantagens competitivas que ela tem. Então, uma empresa que tem como colaboradores desenvolvidos, treinados e que trabalha a gestão por competência, que trabalha a gestão por resultado, ela vem ser uma organização, um corpo organizacional diferente. Ou seja, ele vai transformando, todo esse processo vai transformando o desenvolvimento pessoal e comunitário da organização como um todo. Então, isso é disseminado, isso é multiplicado dentro do processo. Então, o principal objetivo é apoiar essa geração nos conhecimentos, para gerar essas vantagens competitivas dentro da organização. E isso vai gerar efetivamente um desenvolvimento pessoal para cada pessoa, para cada membro que está, para cada colaborador que está envolvido dentro desse processo. Isso vai gerar o desenvolvimento, vai multiplicar esse desenvolvimento dentro da organização. Como é que se dá, professora, esse processo? Como é que a gente pode começar? Como é que a gente pode desenvolver um processo de gestão do conhecimento dentro da organização? Primeiro, há uma necessidade que a alta direção, que o corpo gestor esteja propício, né? Esteja
com disposição, predisposto ao desenvolvimento dessas pessoas dentro da organização. Porque esse desenvolvimento ele vai gerar o desenvolvimento organizacional. Então, mas o primeiro passo, o primeiro processo é a decisão da alta direção, é a decisão dessa gestão em apoiar, em desenvolver, em aplicar a gestão do conhecimento dentro da organização. Então, o processo de gestão do conhecimento, ele é constituído por 4 etapas, que é a aquisição, o armazenamento, a distribuição e a utilização. A gente vai falar cada um dessas etapas, cada uma delas, nós iremos falar fase a fase, como se dá essas fases, o que é que se desenvolve dentro desse processo. Então, a primeira fase da aquisição, que é a aquisição do conhecimento, é a busca pelo conhecimento, nessa fase, as temáticas elas são estudadas, todo esse processo de aprendizagem é dentro do processo organizacional, que é absolvido dos conhecimentos, das práticas, e de todo o processo criativo da transformação desse conhecimento dentro da organização. Então, a aquisição ela é a etapa inicial, que parte desse processo de criação, de transformação e a absorção dentro do processo da prática da organização. Então, os processos são implementados, essas aquisições são implementadas, desenvolvendo temáticas, e dentro dessas temáticas, tudo isso vai ser vivenciado na prática dentro da organização. Então, essa gestão do conhecimento, o que vai se ver em teoria, também há um compartilhamento e um desenvolvimento da troca dentro da prática, da aplicação da prática dentro da organização. Então, a primeira etapa, que é a aquisição, e depois vem o processo de armazenamento, que é o próprio indivíduo que vai armazenar todas essas informações para si, mas na terceira etapa, em seguida, ele vai fazer essa distribuição e no final, na última etapa, ele vai fazer a utilização. E onde é que vai fazer essa utilização, professor? Onde é que se utiliza isso? Dentro da própria organização. Então, por isso as empresas hoje estão investindo nesse processo, porque isso vai reverter em resultado. Ou seja, à medida que eu tenho um colaborador com um desenvolvimento em alto nível, ele vai utilizar, ele vai fazer essa aplicação dessas práticas e desses conhecimentos que foram adquiridos por ele dentro da própria organização. Então, o que isso vai acarretar para a minha organização? O que isso pode impactar dentro da minha organização? Isso impacta desenvolvimento, isso impacta diferença nos processos, diferenças nos serviços, diferença na qualidade até do meu produto. Então, dentro disso, todo esse resultado vai ser revertido em suma, em totalidade, para a organização. É lógico que o colaborador desenvolvido, treinado, isso é retido para ele também, né? Então, o conhecimento que ele vai adquirir dentro da organização ele não vai simplesmente sair da empresa como uma farda e colocar a farda lá no armário e deixar esse conhecimento. Então, ele leva para si também. Mas antes de levar para si, antes de se apropriar disso, ele vai estar também desenvolvendo toda essa distribuição dentro da organização também. Então, essa distribuição, isso vai gerar resultado para a organização, resultado para quem está ao lado dessas pessoas que estão desenvolvendo esse processo do conhecimento. Então, esse foco da gestão do conhecimento, essa busca de melhoria de desempenho das organizações, é que vai gerar processos favoráveis para a extração, para a partilha, para a criação do conhecimento. E através disso, as ferramentas que vão ser utilizadas serão aplicadas dentro da empresa. Então, que ferramentas são essas? O que é que a gente pode elencar como ferramenta? A própria tecnologia, né? A tecnologia está aí. Dentro das minhas experiências organizacionais, a gente trabalha um programa de desenvolvimento de liderança, e essas práticas desse desenvolvimento, nós temos aulas semanais, e esse desenvolvimento que é feito lá na prática é revertido e é trabalhado as práticas da organização. O que é que o gestor passou a semana toda fazendo? Quais foram as metas desenvolvidas? Então, a gente pode trabalhar e fazer a aplicabilidade
do conhecimento da liderança, ou seja, a reflexão sobre as suas práticas como líder. Então, à medida que ele se autorreflete, ele se corrige, ele se melhora, ele se prospecta como líder melhor. Então, dentro disso, vai ser o quê? Vai ser replicado e vai ser aplicado, de certa forma, em todo o corpo de colaborador ao qual ele está liderando. Então, essas ferramentas, elas são utilizadas dentro da própria organização. Não há nada que não seja utilizado como prática e como ferramenta dentro dos processos. Então, todos os processos são aproveitados, tendo em vista que há uma necessidade de se trabalhar um bom cronograma, né, um bom roteiro de desenvolvimento dentro da organização. Então, a gente pode também dizer que essa abordagem multidisciplinar, que vai alcançar esses objetivos organizacionais, elas trabalham a melhoria das práticas dentro da organização. Então, isso vai propiciar qualidade em todo o processo da organização. Essas práticas serão todas desenvolvidas e disseminadas no corpo organizacional, ou seja, cada colaborador, em cada setor, em cada operação, em cada processo, será desenvolvido e será aplicado e replicado dentro do processo organizacional. Então, quem ganha mais com tudo isso é a própria organização. Então, professora, mas a senhora falou que a empresa se torna competitiva, que a empresa melhora os processos, que o colaborador ganha com isso, mas assim, na essência, o que é que a empresa pode ter como ganho dentro desse processo? Qual é o ganho principal? Gente, dentro desse processo da gestão do conhecimento, há um processo de disseminação. Então, há um processo de encontrar-se dentro da organização, e esse processo vai absorver todas as informações, ou seja, todos os colaboradores vão absorver todas as informações obtidas e vai gerar essa prática. E essa prática vai fazer o quê? Essa prática vai torná-lo um profissional eficiente. E não somente eficiente, eu posso apostar e posso garantir para você, como experiência, que além dessas eficiências, além de todo o processo de eficiência, ele vai gerar processos eficazes. Então, absorção de informações, esse selecionar de informações, esse encontrar os processos, organizar, comparar todos esses processos, isso vai gerar uma melhoria constante nos resultados. E é exatamente por isso que as empresas hoje, elas estão primando, elas estão desenvolvendo seus colaboradores dentro da perspectiva de que elas precisam se tornar cada vez melhores, cada vez mais eficientes dentro dos processos, dentro do seu processo produtivo, dentro do seu processo de serviço, dentro do seu processo de venda. Então, tudo isso, principalmente a questão da venda. Hoje a venda, ela vem se dimensionando e se redimensionando dentro do processo da necessidade do uso da tecnologia. Então, hoje, se eu sou um consultor comercial, se eu trabalho como consultora comercial, há uma necessidade que eu tenha conhecimentos tecnológicos. Então, eu preciso estar sempre no processo de aperfeiçoamento do meu conhecimento e do meu desenvolvimento. E as empresas que trabalham essa gestão do conhecimento, ela propicia isso ao colaborador. Então, eu posso chegar na empresa com pouco conhecimento, um ralo conhecimento de tecnologia, e a empresa pode me propiciar isso, ela pode me desenvolver dentro dessa perspectiva, porque hoje tudo é através de WhatsApp, tudo é através de tablet, através de programas, então todas as informações são passadas através de algum mecanismo de tecnologia. Então é necessário que eu tenha esse domínio, é necessário que eu tenha o conhecimento sobre a tecnologia, porque senão eu vou me tornar uma profissional não competitiva, eu vou me tornar uma profissional desqualificada dentro do processo. Então há uma necessidade de eu buscar esse conhecimento para que eu possa me equiparar ao mercado, à necessidade que a organização tem para com o meu desempenho, né? Então, a adoção desse aumento constante, né, do desenvolvimento, da necessidade pelo desenvolvimento,
propicia para as empresas que ela acabe criando condições ideais para isso, para que o colaborador possa desenvolver essas atividades, fomentando a produção e a disseminação desse conhecimento. Então, à medida que eu aprendo, eu replico para o meu colega, o meu parceiro. À medida que eu aprendo, eu desenvolvo. Essas questões de tecnologias, eu muitas vezes me socorro a alguma amiga, a alguma colega de trabalho, porque ela tem mais experiência, mas o que acontece? Ela dissemina. Então, isso me propicia um ganho de aprendizado. À medida que ela aprendeu lá na organização, à medida que ela desenvolveu, esteve mais presente dentro do processo do ensino, e eu não me permiti, não tive tempo, ou por algum momento tive dificuldade de gerar o processo do conhecimento dentro da área da tecnologia, a colega passa as informações e acaba absorvendo. Então, isso é uma troca. Então, o conhecimento acaba gerando essa troca. E essa fomentação dessa produção, dessa disseminação, ela gera o conhecimento das atividades, em geral, da empresa. Então, a gente pode também falar que essa gestão ela pode ser de grande valia porque ela contribui à geração de valor, à otimização das operações e para a melhoria do atendimento do cliente final. Então, tudo isso, uma vez que é disseminado, ele pode ser retido por outros colaboradores a fim de gerar resultados superiores aos do passado. Então, empresas que tinham pessoas que não tinham a qualificação bem desenvolvida, hoje ela tem um corpo funcional mais dinâmico, mais retentor do conhecimento.